Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida das irmãs. Deus abençoe os parentes dos irmãos, das irmãs. Quantos acharam o livro de Lucas, digam amém. Amém. Capítulo de número 19, digam amém. Amém. Acharam mesmo, irmão? Amém. A maioria. Vamos ler apenas um versículo. Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 27. A minha Bíblia é revista e corrigida. E quantos aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinassem sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Tome vossos assentos. É pesado, irmão. É pesado. Vou repetir. Enquanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Meu Deus, isso está na Bíblia, irmão. Tá. Aonde, irmão? No livro de Lucas. No qual capítulo? No 19. E o qual versículo? 27. E qual foi a intenção disso estar escrito? Eu vou dizer agora. Qual foi a intenção disso estar escrito? Eu vou dizer agora. Os irmãos sabem que isso aqui foi uma parábola. Parábola é sobretudo uma comparação daquilo que era, que é e que vai tornar a ser. Jesus fez uma comparação daquilo que já existia. Não precisa não, pastor, muito obrigado. Essa referência, tem aqui, muito obrigado também, meu irmão. Essa referência, ela também se dá no livro de Mateus, capítulo de número 24. Quando lá Jesus fala sobre os 10 talentos. No capítulo 19 aqui de Lucas, ele fala sobre as minas. E quando Jesus dá uma parábola, faz uma parábola, embora é uma comparação, mas uma comparação muito real, ele deixa entender coisas que às vezes a gente pensa que é só uma parábola, simplesmente uma parábola. Mas veja, quantas minas eram, irmão? Quantas? Isso eu queria ouvir a igreja. Quantas minas? 10 minas. Tem gente que quando lê isso aí, lê como uma simples parábola e pensam até que é Minas mesmo. Minas, aquela minas que as pessoas descobrem minérios, ouro, pedras preciosas, que tem os garimpos, né? Que descobrem uma mina de ouro ou uma mina de petróleo. Mas aqui, essa parábola, Jesus está se referindo a uma situação, irmão. O que eu vou dizer aqui é um assunto de característica teológica, ideológica, que causou divisão entre alguns teólogos. Porque uns teólogos aceitaram e outros não aceitaram. Perguntaram a mim, e quanto ao senhor? Que o senhor também é um teólogo. O senhor está lá registrado no registro como um teólogo. Embora não é um teólogo tão bem avançado quanto aos que tem lá, mas o senhor não deixa de ser um teólogo lá no meio deles. Eu digo, olha, quanto a mim, eu
acredito no que esses teólogos acreditam, que essas minas aí, Jesus está se referindo às 10 tribos de Israel, que foram a tribo que seguiu a Jeroboão. Deixa eu explicar. Para vocês que não têm ainda muito habilidade com a Bíblia, muito obrigado, pastor. Para vocês que não têm ainda muito habilidade com a Bíblia, talvez vocês nunca leram isso, e alguns até já leram, que quando Salomão, ele já está na sua velhice, mas ele estava na velhice, mas ele estava lúcido das coisas. Então ele se envolveu com as mulheres, andou adorando outros deuses e se desviou do caminho do Senhor. 1 Reis capítulo 12 em diante está escrito o que eu estou dizendo. 1 Reis capítulo 12 e 13. Só que Salomão se desviou, deixou de adorar a Deus, foi adorar a outros deuses, e Deus levantou Hadade, rei dos Edonitas. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis, no livro de 1 Reis, que esse Hadade, ele ainda era criança quando Davi ele entrou, quando Davi era rei, mandou Joabe, o primo dele, que era capitão da guarda de Israel, entrar lá em Edom e devastar a situação ali. E mandou matar muitos homens daquele lugar. Veja aí, irmão, 1 Reis, capítulo 11, verso 17. Por favor. Está escrito assim, eu vou ler para adiantar, mas vocês confiram comigo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 17. Hadade, porém, fugiu. Ele e alguns homens edomeus, que eram edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz pequeno. A minha Bíblia diz assim, um rapaz pequeno. Aí diz, muito jovem, garoto, ele correu. Mas nos dias de Salomão, quando Salomão estava velho, que ele estava se desviando, Deus levantou esse rapaz. Por isso que eu digo, irmão, Deus deixa uma coisinha guardada para tomar conta depois. Aleluia. Por isso que eu digo, Ele é soberano, Ele é eterno. Uma pessoa disse para mim, pastor, eu estou com medo porque vai ter uma perseguição, vai perseguir a igreja. Eu disse, mas isso é bom. Pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor diz? Agora me explique por que é bom. Eu digo, porque aí vai se revelar quem é crente ou não, quem é verdadeiro ou não, quem quer o Senhor ou não, quem se garante levar uma tapa pelo amor do Evangelho ou não. Mas eu preciso levar uma tapa por amor do Evangelho. Irmão, no carnaval o povo troca tapa, corta carne, vai para o cemitério, tudo por amor a Satã. É, irmão, por amor a Satã. Bom, então o que é que acontece? Salomão, ele peca e vem a morte dele. E a Bíblia diz, no capítulo de número 12 de 1 Reis, que Roboão, filho de Salomão, ele chama todo Israel
para dizer que ele vai governar no lugar do pai. Mas Jeroboão, da família de Acabe, ele não gostou bem do partido, convenceu 10 tribos de Israel a seguir ele. Jeroboão era da família, sabe de quem, irmão? Descendência da linhagem de Acabe, de Jezabel. Olha para aí. Quem segue esse pessoal? 10 tribos. Quem conhece a Bíblia? Quem conhece a Bíblia, quando lê Primeiros Reis, Segundos Reis, Primeiros Crônicas, Segundos Crônicas, vai perceber que a Bíblia vai dizer assim: Ezequias, rei de Israel. Aliás, desculpe meu equívoco, viu, irmão? Eu me equivoquei. Quisera eu que tivesse alguém aí para pelo menos dizer: pastor, Ezequias, rei de Judá. Rei de Judá. Joaquim, rei de Israel. Josafá, rei de Judá. Acabe, rei de Israel. Então você vai ver entre Primeiros Reis, a partir do capítulo 12 em diante, porque de 1 a 12 de Primeiros Reis ainda é Salomão, que reinou no lugar de Davi seu pai. Daí em diante, os reis ficou dividido: reis de Israel e rei de Judá. Quando se fala em rei de Israel, era o rei que tomava conta de 10 tribos, e o rei de Judá tomou conta de 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo dos levitas, a tribo de Judá e a tribo de Levi, a família de Moisés. Então, se você ler toda a Bíblia, Primeiros Reis a partir do capítulo 12 em diante, Segundos Reis, Primeiros Crônicas, Segundos Crônicas, você vai ler que todos os reis, irmão, todos os reis que foram reis de Israel, rei das tribos, das 10 tribos, não serviam a Deus. Somente os reis de Judá e os reis dos levitas e o rei dos levitas, que era um só, era que servia a Deus, ao Deus do céu, ao Deus de Israel. Mas as 10 tribos, o rei das 10 tribos, não serviam a Deus, praticavam idolatria, serviam a Baal, servia a rainha do céu, servia a Asterote. Eu sei o que eu estou dizendo a vocês, e depois eu passo tudo isso, se vocês quiserem, no estudo bíblico. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Então, quando Jesus vem fazendo uma parábola das 10 minas, Jesus está se referindo às 10 tribos que na época dos reis se desviaram e serviram a outros deuses. Somente ficou firme a tribo de Judá, da onde ele nasceu, o próprio Jesus, e a tribo de Levi, da onde eram os sacerdotes, a família de Moisés. Eu sei o que eu estou dizendo a vocês, irmão, viu? Se garanta que eu sei o que eu estou dizendo a vocês. Então, Jesus vem fazendo essa parábola das 10 minas. Que mina que nada. Ele estava se referindo, eram as 10 tribos de Israel. Todavia, somente Jesus magnificamente consegue juntar, unificar a parábola que era para Israel, porque ele estava falando naqueles dias para a nação de Israel, mas que servia também para nós, que servia também para nós gentios,
Aí ele disse assim, porque veja, o capítulo de número 19 do livro de Lucas, eu não sei aí na Bíblia dos irmãos, a minha tem uma epígrafe acima do versículo 11, que diz assim, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Como é que está aí nos irmãos? A sua também, não é? Então chama-se epígrafe. Quem colocou isso aí foi a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Colocou para facilitar a leitura de quem vai ler. Mas a Bíblia original, a Bíblia de Israel, ela não tem isso. Ela não tem essa passagem aqui, chamada epígrafo. Foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou para nos ajudar ao leitor da Bíblia. Então, ele começa a falar dos 10 servos e começa a falar das 10 minas. Agora, escuta como ele começa a falar. E eu quero tomar proveito do livro de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, que Lucas era um médico. Alguns dizem que ele era um médico clínico geral. Até aí eu não sei, são as histórias que dizem. Mas a gente tomar proveito disso, né, irmão? E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Depois disto, certo homem nobre partiu para uma terra remota, uma terra longe. Só um instante, irmãos. Calma aí, irmão, senão eu me perco aqui. Calma aí, só um instante. Vocês não sabem o que sucedeu aqui, só eu que sei. Prosseguindo. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino. Aquelas 10 tribos que estavam desviadas. Há quem se aplica ao globo terra, ao mundo. Por isso que eu disse que a palavra ela é unificada. Ela serve para os judeus e serve para os gentios, para os gregos. A fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Mas os seus co-cidadãos aborreceram-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Tá certo, muito bem, é um direito que lhe assiste. Quer não, né? Não, tá bem, não quer não, né? Não. Mas lá no 27 está o final desse povo, viu? Aí diz assim, não queremos que você, o Senhor, reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor,
aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e que cegas o que não semeaste. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Olha aí. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e que coleto e que cego o que não semeei? Por que não colocaste, pois, o meu dinheiro no banco, para que quando eu viesse, vindo eu, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai a mina dele e dai ao que tem 10 minas. E disseram alguns: Senhor, mas ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe é dado mais ainda, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. E quanto àqueles que não quiseram que eu fosse rei sobre eles, trazei eles aqui e matai na minha presença. Eu quero ver ele morto. Bom, aí é onde o negócio pega. Jesus, quando cita o verso 27, trazei-os aqui, matai diante de mim, pela parábola, ele está justamente fazendo a comparação o que aqueles reis maus faziam. Meu irmão, vocês têm ideia o que era que o rei de Israel fazia? Meu irmão, você sabe o que foi que o rei Jeoaquim ele fez, irmão? Até com os próprios filhos dele. Você sabe o que foi que ele fez, que era que ele fazia com o povo de Israel que não queria obedecer à lei dele? Irmão, eles vazavam os olhos, irmão. Eles pegavam um cutelo, que tem uma linguagem mais clara para os dias de hoje, punhal, uma faca que corta de dois lados assim. Eles esquentavam o que tinha na brasa, ficava bem vermelhinho feito a brasa, e ele tirava os olhos daquelas pessoas. A Bíblia diz assim, vazava os olhos. Ele fez isso com os próprios filhos dele. Sabe o que era que eles faziam, irmão? Tinha uma peça chamada Atenaz. Atenaz era feito um atroquês. Quem sabe aqui que é um atroquês que corta arame? Atenaz era feito um atroquês que pegava a brasa do Atenaz. Quando fala lá em Isaías, o Atenaz era uma peça que pegava a brasa, feito um atroquês. Pois o rei de Israel, esses homens, pegavam a língua assim, ó. Pegava a língua com atroquês, com Atenaz assim, ó. Deixava a língua do camarada pendurada, segurada ali e cortava ela assim na frente de todo mundo. Então Jesus, ele faz uma comparação daqueles tempos, o que se fazia aquele povo. Mas pastor, espera aí, mas o senhor disse que a comparação, a parábola, ela é muito comparativa, ela é muito idêntica. Como é que isso vai acontecer? Vai, viu? Vai. Essas racinhas que está aí hoje, que prefere Satanás do que Deus, que prefere o inferno do que o céu, essa racinha que está aí hoje, vai ser dele, de Deus não, dele, de Satã. O rei dele vai ser Satã, sim.
Só que não pense que ele vai estar lá no céu pulando carnaval, não, irmão. Vai não, irmão. Vão estar pulando, mas é o fogo que vai estar queimando na brasa e eles não vão estar aguentando. Mas como é isso? Como é que se vai se dar isso? Como é? Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos ver como é que vai se dar isso aqui. Vamos ver como é que esse versículo 27 vai acontecer na vida desse povo. Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como é que é? Aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ui! Senhor, diga, meu servo, diga. Olha ele aqui, estou vendo anjo, ele está lá sendo julgado, mas Senhor, eu não pensava que isso era verdade, Senhor, eu não pensava que isso era verdade. Estava sendo avisado. O problema é que as pessoas nunca pensaram de chegar aqui, agora chegou. Mas Senhor, peraí, vamos acabar com a história. O que importa é saber se seu nome está aqui. Tá não, Senhor, tá não. Pode lançá-lo. Aí vem e lança. Isso é uma forma de matar. Na presença dele, Deus vai assistir tudo. Matai diante de mim. Veja se o nome dele está no livro. Está não, lança. Veja se o nome dela está no livro. Está não, lança. Lança no lago de fogo. Aí vai para lá. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. A segunda. Porque essa fase aí não vai acontecer aqui na carne. Ah, mas na carne eu não estou sentindo mais nada. Não tá. Você que pensa que não vai sentir. Porque tem gente, irmão, que diz assim: acabou, morreu, acabou. Eu não vou sentir mais nada. Quem não vai sentir é essa pele aqui, ó. Mas a mesma intensidade de dor que essa pele vai sentir, a alma vai sentir também. Então, essa passagem aqui, ela é muito pesada. Enquanto aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-o diante de mim. Meu Deus, eu fico só vendo, irmão, só vendo aquele momento assim, eu imaginando com a minha mente, essa turma aí que persegue a igreja, sabe, que quer fechar as igrejas, que quer perseguir os crentes, que acha que é o dono de tudo, sabe, essa turma aí, entendeu? Chegando lá, e o Senhor dizendo: chegou. Você nunca pensava que esse dia ia chegar, né? Meu Deus, como isso é real. Como isso é real. Abre o livro das obras, porque é aberto, irmão, é aberto o livro das obras. Me parece que Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eita Jesus. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que dizia:
escreve: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A sua diz como aí, irmão? Sigam, né? A obra vai, viu? A obrinha vai atrás. A prostituição, o adultério, o roubo, as obras vão atrás, mas também as obras boas, quando se arrependeu, quando doeu na consciência, quando disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? As obras, irmão, não é fazer a obra de Deus só não, né? Não se trata dessa obra não, é as suas práticas. Está aí na internet, vocês veem na internet aí, eu acho que vocês veem na internet que alguns pastores dizendo assim: igreja que ensina a Bíblia, igreja que ensina a doutrina é uma igreja vazia, irmão. Tem muito crente não, está cheia na internet aí, você vê na internet. Às vezes é um chamado vídeo curto, vídeo rápido assim. É um pastor falando, é uma irmã falando, uma missionária ou uma pastora falando. Igreja de doutrina que ensina a palavra, é igreja vazia. Igreja vazia, irmão. É igreja vazia. Não é igreja de muita gente. Veja, botei lá no grupo, né? A irmã viu aí. Umas disseram: eita, é forte e tal. Eu pensei em alguns pastores para mandar, mas eu nem mandei. Eu sei lá que a cabeça desses pastores ia pensar de mim. Aquela irmã dizendo que tem alguém que vai para a igreja a igreja vai para a igreja dos santos dos últimos dias, vai para a igreja Deus é amor, vai para... Aí não se dá com aquela, não se dá com aquela, não se dá com aquela. Vocês não viram, foi? Aí disse: eu vou abrir uma. Eu e ele aqui, que somos mais antigos, a gente conhece, irmão. Quem quis abrir igreja já fechou. Abrir igreja já fechou. Eu já não digo quando jubila, o pastor jubila, é diferente. Eu, por exemplo, se eu cansar, eu vou atrás de um documento, faço um vídeo e digo: olha, minha gente, não me desviei, não estou desviado, nem fechei igreja nenhuma, eu estou jubilando. Olha aqui o documento. Vocês sabem o que é júbilo eclesiástico? Aqui. Eu vou mostrar um vídeo a você, irmão. Esses dias antes do carnaval, eu tive no tribunal eclesiástico. Eu tive, pastor. No tribunal eclesiástico, eu tive lá. Falar com as autoridades lá. Não, pastor, o senhor está tudo ok, a igreja está ok, o ministério está ok. Tribunal eclesiástico, eu tive lá, irmão. Antes do carnaval, a primeira semana de fevereiro. Tem aqui um vídeo, eu filmei tudo. Mas não botei, não tem necessidade, não botei, mas está aqui. Eu tive lá. Filmei tudinho. Quando eu estava saindo, na saída assim. Então, meus irmãos, muita gente que rejeitar Deus serão rejeitados. Muita gente que rejeitar Deus serão rejeitados. Veja Salmo 9,17. Salmos 9,17. E a gente já vai. Salmos 9,17. Veja o que diz.
Faltam 10 para as 9. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, tem Bíblia aí que deve dizer assim, em todas as gentes, eu não sei se tem Bíblia aí no meio, que diz assim, e todas as gentes, tem Bíblia que diz assim, todas as nações, e tem Bíblia que diz assim, todas as gentes que se esquecem de Deus, serão lançados. Como é que será lançado? Eu mostrei Apocalipse 20 e 15. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Aí eu quero ver macetar o Apocalipse. Aí eu quero ver macetar a Bíblia. Aí eu quero ver macetar a igreja. Aí eu quero ver macetar o povo de Deus. Mas olhe, não se preocupe. Deus vai se levantar do seu trono e vai julgar essa gente, porque essa palavra se cumpre e ela é fiel. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,